a informação de que essa investigação desse absurdo que a gente está vendo no nosso país, né, que é o golpe, a roubalheira, é passar aí a mão no dinheiro de aposentados e pensionistas, essa investigação segue acontecendo, inclusive com operação da Polícia Federal. Hoje, mais uma vez, a PF faz uma nova operação contra grupos criminosos que são suspeitos de fraudar o benefício assistencial à pessoa idosa. Gente, olha isso, esse foco de hoje tem a ver com esse benefício que é dado aos venezuelanos em Roraima. Aposentados, um benefício assistencial a pessoas idosas. Um delegado aposentado da Polícia Civil e 8 advogados também estão no alvo da busca e apreensão de hoje, que está acontecendo em Boa Vista, ali na fronteira com a Venezuela. De acordo com as investigações, os agenciadores cooptavam idosos venezuelanos, falsificavam documentos e cadastros governamentais para garantir o acesso a esse benefício. Muitos dos beneficiários retornavam para a Venezuela, continuando a receber o benefício indevidamente. Essa é a 6ª operação da PF em Roraima, com o objetivo de combater fraudes na concessão do benefício assistencial pago pelo INSS. E essa é uma situação muito grave, né, que a gente está vendo aí as vítimas desse golpe, que inclusive foi descoberto pelo próprio governo. Aliás, o presidente do INSS, Alexandre Stefanuto, foi demitido ontem do cargo, né, depois de se tornar alvo dessa operação. A determinação foi dada pelo presidente Lula, diz que ainda pela manhã ao ministro Carlos Lupe, para que ele fosse demitido. No entanto, essa exoneração saiu só no final da tarde, né? A exoneração foi assinada pela ex-ministra Miriam Belchior, atual secretária executiva da Casa Civil do governo. Porque o ministro titular está de férias. A investigação apura um esquema de descontos ilegais, né? E as cobranças feitas por associações e sindicatos chegavam a ser realizadas sem autorização dos segurados e com fraudes em assinaturas. Bom, ontem, Josias, você falava muito sobre a demissão do presidente do INSS, o quanto isso seria fundamental. Veio muito tarde. Como é que você vê o desdobramento desse caso ontem, quando essa operação estava em andamento ainda no nosso programa, né? O desdobramento é dificultado, Fabiola. O efeito que o governo desejaria obter dessa divulgação ontem, feita numa coletiva, com múltiplos personagens, esse efeito é atenuado pelo desastre da demora, né? E num escândalo envolvendo aposentados, o governo Lula conseguiu fazer da limonada um limão. Soube, em 2023, que parte da clientela do INSS tinha amargado descontos ilegais durante toda a gestão Bolsonaro. Aí, guiando-se pelo noticiário, porque isso já vinha frequentando o noticiário, e também por uma auditoria do TCU, a CGU entrou no lance. Isso é um comportamento de manual. Havia indícios de crime e foi aberta uma investigação para apurar o roubo. Seria um exemplo clássico de boa administração, uma administração competente de uma herança maldita. O problema é que, desde então, o governo da União e da Reconstrução se desuniu para construir a sua própria lambança. E aí fez o pior da melhor maneira possível. A pasta da Previdência foi avisada, se fingiu de morta e permitiu que uma tunga deflagrada lá atrás, em 2019, na gestão Bolsonaro, ganhasse escala industrial no governo do Lula. Então, o governo virou sócio de um escândalo que arrancou do bolso dos brasileiros idosos 6,3 bilhões de reais desde 2019. E a Polícia Federal, esquadrinhando esse escândalo, que chega às manchetes com mais de 2 anos de atraso, descobre detalhes que são muito ruins para o governo. O escândalo está enfeitado ali pela apreensão de Ferrari, um Rolls Royce, obras de arte, objetos de luxo, muito dinheiro vivo. Isso tudo revolta
a clientela do INSS e os seus familiares. Há mais de 20 milhões de clientes do INSS, de aposentados no Brasil. Nem todos foram roubados, mas todo mundo olha para esse escândalo e se espanta. Os aposentados, os familiares, todo mundo, mesmo que não tem vínculo com a aposentadoria ou com aposentados, olha para isso e fala que é um absurdo, né? E numa evidência de que há males que vêm para pior, Fabiola, entre as entidades que foram varejadas pela Polícia Federal, há um sindicato que tem o irmão do Lula, o Frei Chico, como vice-presidente. Não há notícia de envolvimento dele em mal feito, mas isso é muito ruim para o presidente. A lista inclui também uma confederação, a CONTAG, que tem DNA petista. Aí o Lula, com atraso de praxe, ele manda demitir o chefe do INSS, que a Justiça já tinha afastado cautelarmente, mas manteve no cargo o ministro Carlos Lupe, o mesmo que, depois de assistir inerte a tudo isso, ao envio de milhares de aposentados por micro-ondas, ele diz na entrevista que um subordinado seu não devia ser queimado na fogueira. Então os aposentados podem ir por micro-ondas. O subordinado que frangou esse escândalo não pode ser queimado na fogueira? Ele que vai se defender longe dos cofres, né? Então, o governo está buscando uma agenda positiva. O Lula ontem entregou finalmente para a cúpula do Congresso, numa solenidade, com toda a pompa, no Palácio do Planalto, entregou a PEC da Segurança Pública. Essa é a principal prioridade do governo, depois da proposta que isenta os brasileiros pobres, que ganham até R$ 5.000, uma classe média baixa ali, isenta essa gente toda do pagamento do imposto de renda. Então, agora, o país não prestou atenção na PEC da segurança, porque os holofotes todos foram monopolizados pela operação da Polícia Federal, que levou mais de 700 agentes da PF às ruas. Então, Fabiola, nós estamos diante de um caso, esse assalto aos aposentados, isso carboniza qualquer tipo de agenda positiva. Esse é o drama do governo. O governo tinha um caso de herança maldita, transformou numa lambança própria. E agora o presidente tem dificuldades para lançar uma agenda benfazeja, uma agenda positiva, diante de um cenário como esse, que realmente carboniza qualquer iniciativa positiva.